Boa tarde, Vocês. gente, tudo bem? Fico grato ao Anjo de dar essa oportunidade para a gente também apresentar alguma coisa inovadora para vocês, né? Espero que isso tenha algum resultado, né? A gente vai falar um pouco de algumas coisas que o pessoal aí colocou para a gente de importante para eles, vamos detalhar alguns assuntos. Vamos falar também depois sobre um pouco da reforma tributária, que tem mudado algumas coisas desse país para nós, né? E no final a gente vai falar sobre o split também, tá? Esse é um assunto hoje para nós é muito importante, né? Para as empresas fundamentalmente, vai mudar bastante coisa. Está mudando agora um pouco, mas deve mudar muito ainda, tá? Mas é só o início, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar que a gente vai tentar esclarecer. Caso a gente não consiga responder, a gente manda depois a resposta para vocês, porque o assunto é muito complexo e tem muita coisa para falar. A gente vai falar assim um pouco sobre, de uma forma geral, um panorama da reforma em si, depois no final. Não dá para detalhar porque é muita coisa, mas a gente vai procurar de uma maneira simples que vocês consigam entender, tá bom? É isso Obrigado mesmo. pela apresentação, tá? A gente vai tentar usar uma linguagem bem mais tranquilo, sem ter a técnica, tá? Vamos tentar ver. E se vocês tiverem dúvida, é só falar. Bom, em primeiro lugar, nós queremos fazer uma contextualização do nosso país hoje. Nós estamos vendo um país bastante conturbado, seja a questão política, seja a questão tributária, questão financeira. Estamos atravessando iremos entrar numa possível hiperinflação, coisa que só os antigos viveram na década de 80 e 90, e tudo caminha para isso se não houver mudanças. Porém, contudo, entretanto, há sempre uma luz no fim do túnel, e isso é o importante. Vocês estarem aqui aprendendo já é um bom sinal, vocês que estão também aí, porque vocês podem ter ideias e começar a praticar essas ideias que vai ajudar a mudança. Então, hoje, nós temos que pensar o seguinte: quem pode nos ajudar nesse sentido? Profissionais, assim como a área da fisioterapia, assim como a área da saúde, que cuida do corpo. Os profissionais como contadores, que são especialistas, podem ser, vamos colocar entre aspas, o médico da sua organização. E a organização não é só a clínica montada. Se a gente parar para pensar, cada um de nós é uma empresa individual. Porque nós nos vendemos, nós fazemos os nossos trabalhos, nós temos que ter boa aceitação do público ao qual nós atendemos. E nós somos a nossa empresa. E se nós tivermos essa organização como pessoa física, nós vamos ter também como a empresa como um todo. Então a gente está querendo mostrar para vocês que ter um bom profissional que olha esse lado legal, estrutural do serviço contábil para a sua organização. O pessoal daqui já está lá na frente, viu? Mas vamos recapitular. Então, a importância do serviço contábil para o sucesso da sua empresa. Comparativo entre a contratação de CLTista ou PJ. Tá? O que são documentos como DARF, guias de recolhimentos e impostos. Muitas das vezes vocês recebem e não sabem o que fazer com aquilo. Tá? Detalhe, como abrir uma empresa. Muita gente está saindo de uma situação que é CLTista, que não sabe como fazer. Tadinha, aqui tem alguém já levantando a mão aqui. Calma, calma, a gente vai chegar lá, tá? Como abrir a empresa e qual o melhor, acabei de falar, né? Comparativo entre trabalho profissional, PJ e o PF. Mas aí é o profissional, não é o CLTista, é só o profissional, tá? Uma coisa que coloca, assim, pulga atrás da orelha, o que é o KNES para a área de saúde? Somente a área de saúde tem esse tal de KNES. E o que é isso? Quem está obrigado e qual o trâmite para a obtenção desse certificado, desse registro? Detalhe, o que é e como funciona a questão do fator R. Muita gente não sabe, são detalhes da tributação. INSS para autônomos e empresa, qual a diferença? Por que o autônomo paga um percentual, por que a empresa paga outro? E forma de contratação, CLT. O pessoal me perguntou, poxa, eu contrato secretária por CLT ou por PJ? Qual é a melhor forma? Então a gente vai tentar ver isso aqui.
a reforma tributária, né? O que muda para as clínicas de fisioterapia. E pode-se ler o que muda para as clínicas na área de saúde, porque é muito próximo, é muito similar, tá? O processo como um todo. Então nós vamos contextualizar o que vai mudar na estrutura de tributos, que é bastante coisa, as características dos novos tributos, por que está sendo criado eles dessa forma, quais são as alíquotas previstas, os regimes especiais que serão mantidos, os impactos para empresas, tá? Pontos de atenção que são importantes ter e quais são as oportunidades que essa nova tributação vai oferecer, porque também tem oportunidades aí que aquele que sair na frente já capta isso adequadamente. Os riscos e o que a sua clínica precisa fazer nesse momento. E depois vamos chegar a uma pequena conclusão, qual vai ser o que muda com a reforma tributária. E aí vem uma coisa que é muito interessante, o tal do split payment, no contexto da reforma tributária. O que vai fazer? O funcionamento e a modalidade do split payment, que é uma nova forma, ninguém conhece ainda, mas vai entrar em ação. Impactos também, como isso vai impactar na clínica e nas empresas, as mudanças necessárias para minimizar os impactos, tudo isso a gente vai ver. O cronograma e a preparação, que está lá como urgente, e é urgente mesmo, porque nós só temos aí 6 meses para se preparar. Passos imediatos e a conclusão. A ideia é que a gente navegue um pouco por esses temas e vamos marcando as perguntas, caso as tenha, e depois a gente tem um tempo para responder. Tá? Se for necessário, a gente interrompe. Se for algo assim tão premente para o assunto que está sendo falado, a gente pode interromper e falar. Ok? Então vamos lá. Quem é esse cara? Quem são essas pessoas? Né? A importância da contabilidade para essa empresa? Bom, as pessoas ainda muitas pessoas enxergam que o contador ou a contabilidade apenas é uma obrigação. Eu diria até que é um mal necessário, né? Porque, caramba, eu quero atender meu paciente, eu não quero ficar pensando em contas para pagar, em impostos, né? E esse cara vem para mim todo mês, entrega um monte de documento e diz, você tem que pagar isso, e eu não sei isso. Mas veja que a contabilidade, ela evita problemas legais. Uma boa contabilidade, um bom profissional, evita problemas legais com o cumprimento das obrigações fiscais. Tá? Oferece dados reais para uma gestão, ou seja, será que eu estou tendo resultado positivo, resultado negativo? O que eu posso fazer para mudar isto? Ajuda no controle de custos e na otimização dos recursos. Muitas das vezes a gente está no dia a dia e sai comprando, chega a secretária, eu preciso comprar papel, preciso comprar isso, comprar aquilo, e você precisa e autoriza, só que muitas das vezes não está controlando adequadamente. Tá? Orienta o empreendedor, o empresário, das melhores decisões do negócio. Sim, olha, você deve fazer isso porque isso vai trazer tal resultado, ou se você seguir por esse caminho pode acontecer isso lá na frente. Tá? A contabilidade não é gasto de maneira alguma, é investimento em segurança e crescimento. Quem tem bons profissionais ao seu lado consegue ir mais longe, consegue aproveitar melhor as oportunidades. Tá? Então, veja só, o contador, ele faz parte do time. Ele não, apesar de não estar no dia a dia da operação, mas ele é peça fundamental, porque ele vai ajudar no direcionamento, nas reuniões estratégicas, nos passos que vão ser dados. Então, isso é muito importante ter consciência. Opa! O que aconteceu aqui? Aqui. Desculpa, gente. Tá? Então, essa é a ideia. O contador é para estar presente.
Vocês precisam estar com uma pessoa com qualidade para ajudar vocês nessa área.